tem a sua Bíblia, abra lá no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 23. É o texto que nós vamos estar lendo esta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Juízes, capítulo 16, versículo 23. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai glorificando ao Senhor. Neste primeiro trilho do crescimento deste ano, nós vamos relembrar algo que é muito importante para a nossa vida espiritual e ministerial. Mas eu vou ler o texto primeiro e depois vocês vão conseguir entender. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Juízes 16, 23 diz assim: Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhe o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando os fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dai-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e uma, e com a mão esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-na, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amém? Até aqui. Irmãos, nós vamos dar início no nosso estudo nesta noite, falando a respeito de Sansão. Sansão era um homem que tinha uma promessa na sua vida. Ele foi chamado para livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. E quando sua mãe recebeu esta mensagem, ela recebeu através de um anjo que desceu e declarou a ela que ela geraria um filho, e que na vida deste filho ela não deveria beber bebida forte e nem passar navalha sobre a sua cabeça. E ela recebeu esta palavra, e ele disse: esse menino será alguém que vai livrar o povo de Israel. E ela obedeceu ao anjo, e quando ela teve o menino, a força estava nos cabelos de Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão, amém? E aconteceu que Sansão se envolveu com uma mulher que quis lhe enganar. Ele se envolveu com uma mulher dos filisteus que foi chamada para destruir com Sansão. Sansão não podia falar para ela a promessa de Deus, aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele. E de tanto ela incomodar, de tanto ela persuadir Sansão, chegou um momento que ela contou.
e ela entrega ele nas mãos dos filisteus. Os filisteus pegam Sansão, lhe furam os olhos e lhe têm agora como pegam ele como brincadeira. Faziam festas e colocavam Sansão para dançar e para zombar dele, e pelo fato de que ele não tinha mais a força que Deus tinha lhe dado. E o que acontece? Sansão pede que levem ele até as colunas do templo. E quando Sansão chega diante das colunas do templo, ele coloca a mão sobre as duas colunas e ele ora a Deus. E ele pede para que Deus permita que ele tenha só mais uma vez a força que Deus tinha dado sobre a vida dele, para que ele destruísse aquele povo, para que ele destruísse os filisteus, como um dia ele tinha sido chamado. E Deus permitiu. E Sansão derruba as colunas do templo. E diz que Sansão matou mais gente com a sua morte do que com o seu tempo em vida. Então o que nós vamos estudar nesta noite, para que nós venhamos relembrar, a gente já leu e já falamos sobre isso, mas tudo que é falado mais de uma vez nos traz a memória e nos faz mais forte para nós nos mantermos de pé. Nós vamos falar durante esse culto, que não vai dar para falar tudo hoje, sobre as 5 colunas do sucesso. As 5 colunas que mantêm um cristão de pé, que mantém uma casa erguida. As 5 colunas que nos permite vencer as lutas e as batalhas. E a primeira coluna que nós vamos falar vai ser sobre oração. A primeira coluna do sucesso é oração. Abra sua Bíblia lá em Mateus 26, 36. Vamos acompanhar o texto. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 26, 36. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos fazer esse estudo com embasamento bíblico. Amém? Diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse ao seu discípulo: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achando-os dormindo, disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousai? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Aqui mostra, irmãos, um dos momentos mais importantes da vida de Jesus. Dos momentos mais importantes. O momento em que ele ia ser entregue nas mãos daqueles que iriam crucificar. Mas Jesus, ainda assim, ele se retirou e orou ao Pai. E quando ele ora ao Pai, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Porque ele sabia que precisava passar por isso. Ele levou 2 dos seus discípulos que não aguentaram e dormiram. Irmãos, a oração é a chave do sucesso de um crente. A oração é a
chave do sucesso para abrir qualquer porta. É através da oração. Quando nós queremos algo, quando nós buscamos algo de Deus, primeira coisa que nós temos que fazer é colocar em oração. Se você colocar em oração e você não sentir paz no coração, é porque não é de Deus. Por isso que muitas vezes, quando a gente vem conversar com o pastor, às vezes a gente conta um sonho, às vezes a gente conta algo e ele fala o quê? Vamos orar. Porque a oração é a chave que desvenda os mistérios. Porque a oração, ela liga o mundo terreno com o mundo espiritual. É aquilo que você está vendo com aquilo que você não enxerga, mas você tem certeza que existe. Por isso que às vezes, quando nós vamos orar, nós nos sentimos pesados. Às vezes nós não conseguimos orar, parece que a nossa oração não está chegando diante de Deus, porque no mundo espiritual está se movimentando. E o diabo, quando nos vê orando, ele não quer. E aí muitas vezes acontece no mundo espiritual o quê? Uma guerra. Porque o mundo espiritual é os anjos lutando contra demônios pelo nosso propósito. Por isso que quando Jesus volta, ele diz: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Porque vocês imaginam o momento que estava para acontecer. Vocês imaginam no mundo espiritual o que estava acontecendo. Os discípulos não aguentaram. Não teve momento, às vezes, de você orar, de você dizer: eu não vou conseguir, de parece que bate um sono na gente. Acontece, irmãos. Aconteceu comigo, acontece com você. Por quê? Porque é forte. Oração é coisa séria. É algo de intimidade nossa com Deus. É a chave que vira os planos. Quantas pessoas a gente vê conquistar algo pela oração? Glória a Deus. Aleluia. Quantas coisas acontecem através da oração? Porque a oração move os céus. Aleluia. A oração move os céus. Às vezes a gente acha até que não vai acontecer. Mas aí você começa a orar e as coisas começam a mudar. E Deus começa a agir. Deus começa a manifestar no mundo espiritual. E de repente as portas se abrem. De repente tudo aquilo que estava trancando o teu caminho é aberto. Por quê? Porque a oração tem poder. Glória a Deus. Só que nós temos que vigiar. Nós temos que... É difícil, irmãos. Às vezes a gente está tarefado. Nós temos um grupo agora de oração, que a gente ora ali e bota um certinho no grupo, né? Para dizer que naquele horário ali a gente orou, a gente leu a Bíblia. E às vezes acontece de a gente passar despercebido com tanta coisa, não colocar a mãozinha ali. Por quê? Porque a gente está atarefado. A gente está com o coração em outras coisas. E aí aquele momento que era para estar orando, a gente está fazendo outra coisa. Então o grupo é interessante por isso, porque a gente consegue se policiar naquele momento ali para estar fazendo a oração, para estar lendo a Bíblia. Eu coloquei para mim fazer isso pela manhã quando eu levanto. Por quê? Porque quando eu levanto pela manhã, eu estou descansada, estou com a minha mente descansada. Então eu consigo ler a Bíblia, entender melhor, gravar na minha mente, e a minha oração diante de Deus parece que ela fica mais leve. Parece que consigo colocar as palavras certas para falar com Deus. Então eu prefiro orar naquele horário da manhã. Só que já aconteceu de eu acordar no 360 de manhã, no 220, como eles falam, e já sair fazendo outras coisas, já levanto, já vou abrindo a casa e botando os tapetes na janela, e não faço aquele momento ali. E aí eu fico pensando, eu tenho que fazer meu tempo de oração, eu tenho que fazer meu tempo. Quando eu vejo, sabe que hora que eu vou fazer? Na hora de dormir. Antes de dormir. Só que daí naquele momento ali, não é como de manhã. Por quê? Porque eu já estou com o corpo cansado. Eu já estou com a minha mente cansada. E aí parece que eu não consigo absorver
absorver da palavra o que precisa ser absorvido. E a minha oração diante de Deus, ela se torna uma oração cansada. Irmãos, isso é comigo, né? Se você ora à noite, se você consegue ler a Bíblia à noite e é tranquilo, amém. Eu estou dizendo comigo como que eu faço. Só que à noite eu acho mais difícil. Não consigo. A minha oração diante de Deus é uma oração cansada, é uma oração pesada, e isso não é alimento bom para a minha vida espiritual. Então eu entendo que o meu horário para a oração, para a leitura da Bíblia é pela manhã. Eu gosto e assim eu me sinto bem. Então você tem que fazer isso, irmão. Tirar um tempo com Deus. Tirar um tempo para ler a Bíblia. Tirar um tempo para orar, para buscar de Deus. Se você quer ter sucesso na tua vida, não importa qual seja a área, coloque em oração. Primeiro ponto, comece a orar por aquilo que você acha importante. Por aquilo que é prioridade na tua vida. Comece a orar. Coloque a oração como sendo a primeira coluna para você obter sucesso naquilo que você está buscando. Passa o próximo. A oração, ela tem um companheiro muito importante, que andam de mãos dadas com ela. Você sabe quem é? Você arrisca em palpite? Vigilância. Por isso que Mateus fala lá no versículo 26, 41, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. O que ele quis dizer com isso? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele está dizendo: eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu sei, o espírito está pronto para isso, mas a carne tinha medo. É assim com nós. Por isso que nós temos que ser vigilante em tudo aquilo que nós venhamos fazer. Não somente na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho. Para nós termos sucesso, não basta nós só orarmos. Nós temos que vigiar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quer dizer com isso, irmão? Que espiritualmente a gente sabe o que a gente precisa fazer. Só que às vezes a carne fala mais forte. Eu sei que eu tenho que orar de manhã. Só que às vezes eu vou fazer outras coisas e não faço. Isso é o quê? A carne fraca. Você sabe que tem algo na tua vida que é uma fraqueza. Então o que você tem que fazer? Você tem que vigiar nessa área. Você tem que vigiar nessa área. É como se fosse uma dieta espiritual. Sabe como? Você começa a ir na nutricionista e você começa a fazer uma dieta. Aí você vai na nutricionista e ela diz: vamos fazer um plano alimentar para você. Ela te passa o teu café da manhã, ela te passa o teu lanche das 10 horas, ela te passa o teu alimento do meio-dia, o teu alimento das 3 da tarde, o teu café às 6 da tarde. Aí ela manda tu jantar às 8 da noite e ela diz para você fazer a ceia antes de dormir, certo? Até aqui tá ótimo. Faça essa dieta, né? Come bastante. Só que ela diz que tem um porém. Durante o período que você estiver fazendo a dieta, você não pode comer doce. Você não pode tomar refrigerante. Você não pode comer hambúrguer. Você não pode comer pizza. Você não pode comer pão francês. Você vai ter que comer alimentos integrais, sucos naturais e frutas. É fácil, não é? É muito fácil. Só que daí, você deixa um currículo lá na Amaró Doce Café e você é contratado. E aí eu falo para você assim: irmão, você vai trabalhar com nós aqui, né, das 8 da manhã às 7 da noite. E durante esse período, tu pode tomar café aqui,
tu não vai pagar nada, não vai ser descontado nada de ti. Tu pode fazer um lanche, tu pode almoçar, tu pode fazer um lanche à tarde e antes de ir embora você pode tomar um café. Pode escolher o lanche que você quiser, toma o que você quiser. E aí, irmão, você lembra da nutricionista? Aí você chega lá, sai um pastel assado quentinho, mas você não pode comer. Aí você vai lá e come. Aí a irmã faz uma torta deliciosa de ninho com Nutella. Aí você vai lá, depois do almoço que você comeu, come de lanche, come de sobremesa, né? Aí à tarde saiu um doguinho lá, que é uma delícia, recheado com requeijão. Você vai lá e come de novo. E antes de ir embora, você vai lá e come mais um salgado. E aí sobrou um pedaço de torta, que a gente não vai vender no outro dia. Aí a gente divide para comer ali. Você vai lá e come. E aí? Como que fica diante da nutricionista? Dessa forma. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Porque o desejo da carne é maior. O desejo da carne é maior. É diferente do irmão Bino, que sai de Santo Antônio às 7 da manhã e volta às 7 da noite. E aí ele vai trabalhar, de manhã ele leva um iogurte zero e uma maçã dentro da marmita térmica e leva 5 garrafinhas de água para tomar. Aí meio-dia ele vai almoçar num restaurante, tem arroz integral, tem salada, tem bife de frango, ele faz um prato bem bonito, bem colorido, um suco natural e come. Aí meio-dia ele diz, vou comer aquela maçã que eu trouxe, né, de sobremesa. E de tardezinha ele toma um iogurte antes de vir embora. Chega em casa, né, faz o seu cafezinho, faz a sua ceia e vai dormir. Aí quando essas duas pessoas forem na nutricionista, vai chegar lá, quem que vai obter mais resultado? A irmã que trabalha lá no café, que foi contratada, ou o irmão? É dessa forma. Mas por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque quando as coisas estão diante dos nossos olhos, elas se tornam mais fáceis. E é aí que nós temos que ser vigilantes. É aí que nós temos que ser vigilantes. Nós temos que ter força de vontade e dizer, não, eu não vou fazer. Não, eu vou conseguir. Eu vou vencer. É fácil? Não é. Mas quando nós vigiamos e oramos, as coisas se tornam possíveis. Amém? Vamos passar ao próximo? Vigiai e orai. Você quer uma razão muito forte para ser vigilante? Passa o próximo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:11. Se você quiser anotar. Por quê? Porque o diabo é dessa forma que ele age. É dessa forma. Ele está ao derredor, porque ao nosso redor está o Espírito de Deus nos ajudando. E como que o Espírito de Deus vai se manter ao nosso redor? Quando nós estamos regados em oração, vigiando, orando, dizendo, eu vou conseguir, eu vou vencer essa tentação, eu vou vencer esse mal, eu vou conseguir. O diabo, irmãos, ele não dorme. Nós deitamos à noite e dormimos, mas o diabo não. Ele fica ali, tentando algo contra a nossa vida, para tentar nos devorar, para tentar nos envergonhar, para tentar nos tirar da presença de Deus. E quando nós caímos, ele diz o quê? Eu falei que você não ia conseguir. Como que você vai voltar na igreja agora? Como que você vai se apresentar diante do pastor agora? Diante dos irmãos da igreja? Porque ele tenta lançar vergonha. Ele tenta lançar em nós aquilo que um dia Jesus pagou na cruz, quando morreu por mim e por você, nos purificando de todo pecado, de toda acusação. Então, irmão, não caia na cilada do diabo.
vigia e ora, e você vai ter sucesso. Amém? Sede sóbrio, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Irmãos, aqui está mostrando a embriaguez com álcool. Mas muitas vezes nós não somos só embriagados com bebida de álcool. Nós somos embriagados com pessoas maldosas, pessoas murentas, que enchem o nosso coração de palavras contrárias e começam a lançar em nós coisas que querem nos tirar da presença de Deus. Então nós temos que ser sóbrio e vigiar todos os momentos. Quando vem um irmãozinho da igreja e começa a semear no teu coração algo para te inflamar contra a igreja, contra o pastor, contra os irmãos da igreja, irmãos, seja vigilante e sóbrio e diga: isso não é de Deus. Eu vou me afastar porque isso não é de Deus. Isso vai me tirar da presença de Deus. Porque quando a murmuração é grande, irmãos, quando algo é grande, para uma investida grande do diabo, ele às vezes usa pessoas. E aí ela começa a semear no nosso coração. Semear no nosso coração. E aí chega um momento que você não vai conseguir vir mais para a igreja. Porque você vai olhar para aquela pessoa, para aquele irmãozinho, vai olhar para a vida do pastor, vai olhar para a vida do líder. E aí você vai começar a ver aquilo que inflamaram no teu coração. E o amor que você tinha por ele, as qualidades que ele tinha, não te será mais agradável. Que você vai começar a olhar os defeitos, os defeitos, e aquela pessoa não vai mais te servir. E se você não vigiar, quando você vê, você vai estar afastado da presença de Deus. O diabo usa pessoas para nos tirar da presença de Deus. Por isso que nós temos que ser sóbrios nas palavras, na conversa, né? Alguém começa a falar, você observa, não fala, não comenta, mas te afasta. Às vezes a pessoa nem está fazendo por mal, só que aquilo não está te fazendo bem. E isso não é somente na igreja, é em todas as áreas. Na nossa família, às vezes um familiar fala mal do outro e começa a inflamar teu coração. E quando você vê, aquela pessoa já não presta mais para ti. É a mesma coisa que a pessoa está com problema no casamento e pedir orientação para uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, ou uma pessoa que teve um casamento arruinado. Aí tu vai chegar e vai falar para ela: olha, eu estou com um problema com meu marido, e você começa a contar para a pessoa vai começar a falar mal do teu esposo ou da tua esposa para ti, e vai começar a acentuar os defeitos da pessoa, e você vai começar a achar que realmente aquela pessoa não serve mais para você. E isso acontece. E aí, irmão, quando você vê, você está com o coração tão inflamado que você já não quer mais. Você já não quer mais aquela pessoa. E aí você está decidido a se divorciar. Eu ouvi uma pregadora falando. Ela disse que aconteceu isso. E ela falou para a pessoa, começou a falar para a pessoa assim: quando você casou com essa pessoa, por que você casou com ela? Porque eu amava ela. Eu tinha certeza do amor. Ela era assim. E começou a falar as qualidades da pessoa. E aí ela disse: por que você não começa a olhar mais para a qualidade dela do que para o defeito? Por que você não começa a acentuar mais a qualidade? E aí você vai reverter a história. Porque o teu amor vai aumentar. Porque todos nós somos cheios de defeito. Só que se nós não estivermos sóbrios, ouvindo e observando aquelas pessoas que se aproximam de nós, nós nos deixamos inflamar. E quando nós vimos, nós estamos com a nossa vida arruinada. Então, irmão, sede sóbrio em todos os momentos, em todos os lugares, para que você não possa ser confundido pelo diabo. Amém? Pode passar o próximo. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8.
Pode passar. Vigiai. Ali tem um vigia dormindo. Quem é que vigia ali, ô Júlio? Amém? E ali tem um vigia, né? Bem apresentado. E por quê? Porque se o ladrão vier e o vigia estiver dormindo, vai dar ruim, né? Esses dias eu vi um videozinho na internet, achei muito legal. Eu ri bastante. O cara chegou, era numa recepção de um hotel. O vigia estava sentado na cadeira, na frente do computador, dormindo. O ladrão pulou, e aí as câmeras de segurança ficavam naquele computador para ele cuidar. E ele chegou, o ladrão pulou a cerca da frente do hotel, entrou na recepção onde ele estava dormindo. O ladrão desconectou os cabos do computador, levou o computador, saiu, fugiu e ele permaneceu dormindo. Irmãos, quando ele acordou, foi muito engraçada a reação dele. Tipo assim, ele não sabia o que estava acontecendo e onde tinha parado o computador. Só que as câmeras de segurança estavam filmando ele. E foi muito engraçado. Então, irmão, nós temos que ser vigilantes. Nós temos que ser vigilantes. Por quê? Porque o diabo, ele não dorme. Ele não dorme. E é no momento de descuido nosso que ele entra e faz a destruição. Na nossa casa, na nossa família, dentro da igreja. Quando? Lançando uma palavra. No casamento, né? Lançando uma mensagenzinha de outra pessoa, um recado, um olhar diferente. A gente tem que vigiar. Tem que vigiar. Isso não é para mim. Isso não é de Deus. Porque se a gente permitir, irmãos, uma vez, e a gente permite 2 vezes, e chega um momento que não tem mais como a gente se conter. Porque o pecado está tão dentro de nós que a gente não vive mais sem ele. E aí é onde nós caímos. Pode passar o próximo. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele é o nosso adversário. Nós não podemos ter o irmão da igreja como nosso adversário. Nós não podemos ter o colega de trabalho como nosso adversário. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestade do mundo espiritual. Contra esses que nós temos que lutar. E como que nós vamos lutar? Com os joelhos dobrados orando. Com os joelhos dobrados, dizendo: Senhor, aquela pessoa não queria fazer assim. Ela foi usada pelo diabo. Deus, ela não queria se levantar contra a minha vida. Ela foi usada, Senhor. Deus, eu perdoo ela. Trabalha a vida dela. Que de repente a pessoa até vai chegar em você e vai dizer: eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o porquê que eu fiz isso. E você vai lembrar: foi a minha oração que fez ela cair em si. Foi a minha oração que fez ela voltar e ver aonde ela tinha errado. Então, nós não podemos ter o irmãozinho como adversário. Nós temos que saber que tudo é ataque do diabo para tentar nos derrubar, para tentar nos destruir. E ele não vai conseguir, porque nós estamos alicerçados na rocha, que é Jesus. Pode passar. Pode passar. Passa. Passa. Irmãos, aqui ó, o diabo ele não é um leão. Ó, como leão. É a forma, né, de como ele se apresenta, como um leão, mas ele não é um leão. Ele, como um leão, procurando a quem possa tragar. É só um simbolismo de como ele é. Passa. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Está lá em Apocalipse 5. Jesus é o leão da tribo de Judá. O diabo não. O diabo, ele é o nosso adversário. Passa. 2 motivos pela qual o diabo vem como um leão: engano
João 8,44. Pois ele é mentiroso e pai da mentira. O leão, ele é símbolo de reinado. Mateus 4:8-10. E 2, devorador. O leão é um animal carnívoro. Ele caça para sobreviver. Ataca bandos e devora os mais fracos, que ficam para trás, os doentes. Então, o leão, ele é um animal forte. Por isso que é uma simbologia dizendo como um leão. Olha a forma como o diabo quer nos tragar. Ele quer. Mas se nós vigiar e orar, ele não vai conseguir. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá é o que nos guarda. Aleluia. Passa. Ali, ó. É um videozinho? Passa. Aí aqui a segunda coluna, que daí nós vamos estar falando no próximo trilho, que é o jejum. Amém? Então, até aqui por enquanto. Irmãos, vocês conseguiram entender essa primeira coluna do sucesso? Pode desligar. Essa primeira coluna do sucesso, vocês conseguiram entender o poder